Campinas é a terceira cidade mais populosa do estado e a 14ª do país, e tem a meta ousada de até metade de 2027 transformar 50% do esgoto coletado em água de reuso. E quem vai contar para a gente como isso vai funcionar é o Marco Antônio dos Santos, que é diretor técnico da Sanasa. Muito obrigada, Marco, por nos receber aqui, né, por conversar com a gente aqui no Giro. Bom dia, à disposição para poder ajudar e colaborar com o que for preciso. Informação ousada e a gente precisa compartilhar com as pessoas, né? Como é que vai acontecer isso, Marco? Sim, hoje a Sanasa, ela tem uma estação produtora de água de reuso. Na verdade, nós temos duas, né? Uma que é a EPAR Capivari 2 e a outra que é a EPAR Boa Vista. E essas estações, elas produzem uma água de altíssima qualidade. E o que isso quer dizer? É tratado com membranas filtrantes. Então, essa água, a gente faz um tratamento terciário dela, ou seja, o tratamento primário só retira os resíduos sólidos, os grossos. O tratamento secundário, ele retira, além desses resíduos mais grosseiros, retira também a matéria orgânica, né? Que seria o carbono que tem na matéria orgânica. Já o terciário, além de fazer o que os outros dois fazem, ainda tira os nutrientes, nitrogênio e fósforo, que é o que pode causar eutrofização dos lagos, dos rios, essa situação toda. Então, é um tratamento muito avançado, a qualidade da água ela fica sensacional, praticamente 99,9% de qualidade dessa água aí de reuso. Dá pra gente arriscar dizer que ela tá a um passinho de se tornar potável ou não? Sim, então, inclusive, isso é uma pergunta bem interessante que você fez. O que acontece? Nós fizemos uma parceria com pessoal da USF, que é CIRRA, que é Centro Internacional de Reaproveitamento e Reuso da Água. Na época, ela era liderada pelo professor Ivanildo Espanhol. Infelizmente, ele faleceu. E a gente fez um piloto. Um piloto pegou essa água de reuso, e fez vários testes que a gente chama de POA, né, que é processo oxidativo avançado. Nós fizemos vários testes para ver como que essa água reagiria e a qualidade que ela teria se fosse fornecida para a população. E ela passou em todos os testes. E antes disso, essa água, sem fazer nenhum outro tipo de trabalho, só clorando ela atende todos os parâmetros que a norma brasileira referente à água potável exige. Então, é uma água de altíssima qualidade. Isso é fantástico, né? No Japão é utilizada essa tecnologia de transformar o esgoto em água potável? Tem lugares que já ocorre. Nos Estados Unidos já ocorre, na Finlândia já ocorre, alguns outros países já ocorre isso daí. E isso é uma visão. Hoje a gente não consegue no Brasil ainda, porque nós não temos a legislação para a aplicação desse modelo. Mas esse estudo que nós fazemos é muito importante, porque a nossa região, a nossa bacia, é uma bacia de escassez. Então, se você pensar, a nossa vazão aqui de água é comparada à do Oriente Médio, do deserto. Então, é muita gente para pouca água. Hoje, ainda não precisamos dessa situação, mas brevemente a gente vai precisar. Então, a gente já tem um estudo pronto, preparado, e assim que tiver uma legislação aplicada, nós já poderemos fornecer esse tipo de água para a população de Campinas. Maravilhoso. Então a tecnologia já está lá de stand-by e a legislação é que precisa acompanhar, já que a gente está Sim, falando de uma emergência super emergencial climática, né? exatamente. Por exemplo, nós começamos esse estudo na crise de 14 e 15. Então, teve uma crise hídrica e se pensou em fazer esse tipo de uso. Agora, quando a crise passa, né, a gente sempre fala, né, quando a crise passa, a gente esquece dos problemas. Mas nós não podemos esquecer. Campinas, e através da administração do nosso presidente Manuelito, do prefeito Dário Saad, tem a visão de atender a população até 2050. Então, essa visão, embora incipiente ainda, mas é uma visão para longo prazo. E isso é importantíssimo, porque se nós pensarmos o hoje para acontecer amanhã demora 10 anos. Então a gente tem que pensar 10 anos antes do que a coisa efetivamente vai acontecer. Exercer o espírito da administração pública, né? E eu queria entender também, assim, a gente diz que é uma água para reuso. Como é que isso é determinado? Vai ser disponível para o cidadão comum ou apenas para o setor público?
Não, por hora, não vai ser disponível para o cidadão comum. Hoje, o setor público, ele usa essa água lavando a rua de feira, jardinagem, esse tipo de uso que faz com essa água, com essa água. Essa água de reuso seria mais uma situação industrial, ou seja, fazer uma parceria com alguma indústria que tem como matéria-prima a água e fornecer essa água para a indústria. Então, a gente já tem conversado com algumas indústrias, com alguns locais, algumas empresas de serviço que prestam serviços, para nós podermos fazer a venda, né? Ou uma parceria com essas empresas para poder fornecer esse tipo de água. Porque hoje, para entender por que não é tão difundido, porque a água de reuso tem um custo alto em relação à água bruta. Hoje, a água bruta, em média, o custo dela é 1 centavo por metro cúbico. Então, as indústrias elas preferem tirar do rio, né, do que pegar uma água que já tem um valor agregado, que custa bem mais do que 1 centavo por metro cúbico. Então, teria que ter uma mudança da visão política, né? Uma política pública falando assim, olha, não se tira mais água do rio, porque senão vai ter escassez, a questão ambiental, e vai ter que usar água de reuso. E aí, um trabalho nesse sentido, para poder a indústria ou quem vai usar essa água falar, não, eu não vou pagar 1 centavo, eu vou pagar dois alguma coisa, vou pagar R$ 3, porque eu não posso mais tirar. Porque enquanto não tiver isso daí, a gente não tem demanda para essa água, porque ela tem um valor agregado e ela é bem mais cara do que você tirar a água bruta do rio. Precisa ter esses mecanismos de incentivo que são essenciais, Ex- né? Exatamente isso, exatamente isso. E não precisa ser de hoje para amanhã. Pode dar um prazo. Olha, a partir de daqui 5 anos, uma empresa que tem uma outorga de 1 metro cúbico, por exemplo, daqui 5 anos vai baixar para 0,8 metro cúbico, daqui 10 anos para 0,5, para ela ir se adaptando e poder trabalhar, ou até mesmo ela fazer o reuso interno dela, porque ela vai ser forçada a fazer esse tipo de trabalho, porque do rio ela não vai mais poder tirar. Então, isso vai ser sensacional para o meio ambiente, que é o que importa para nós, a saúde pública e o meio ambiente. Porque até as empresas devem ter essa preocupação, já que mudou o regime de chuvas e com isso também o regime dos rios, né? Os rios que eram perenes estão mudando o seu comportamento e é lógico que as empresas também estão de olho nisso porque elas precisam da água para funcionar, né? Sim, com certeza. Agora, com essa questão climática, está ocorrendo muitos eventos extremos, né? Ou muita seca ou muita chuva. E não é, como você bem disse, não é uma chuva perene, não é uma chuva que ela acontece no decorrer do mês. A média mensal antigamente era 200 milímetros de chuva, agora cai no mês 200 milímetros, mas num dia só, não é no mês todo. Então, essa questão, por isso que tem que ter questões estruturantes, né? Represas, tanto para segurar a água no período de chuva, para não inundar as pessoas que estão a jusante dessa represa, como também no tempo de seca, poder distribuir essa água perenemente para que a população não fique sem água. Então, são investimentos importantíssimos que o governo precisa fazer e precisa olhar para a população para que no futuro ela não venha a sofrer com escassez de água, ou até mesmo como aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela enchente terrível que, infelizmente, trouxe muitas vítimas para o estado e para o Brasil como um todo. E Campinas se coloca aí numa vanguarda, né, Marco? Fazendo essas adaptações, olhando para o futuro, transformando em umas que é a maior, ou era, né, a maior estação de tratamento de esgoto, numa de É, produção de água, né? sim, é ainda. A Anhumas é uma das maiores. E com a Anhumas entrando em operação no tratamento de água de reuso, transformando ela em EPAR, Campinas vai tratar 50% do seu esgoto no sistema terciário. Isso é sensacional. Cidade nenhuma no Brasil tem isso. Por isso que Campinas ela tem recebido grandes prêmios aí. É considerada a cidade modelo. A gente recebe visitas, para você ter uma ideia, inclusive de países de fora, para ver como que nós trabalhamos. E isso é sensacional. A gente fica muito grato de nosso trabalho estar sendo reconhecido e Campinas, né, ser referência no saneamento no Brasil e também no mundo, inclusive no sistema de perdas, né, que o reuso está atrelado a perdas. E hoje, perdas de Campinas, a gente chegou a bater nesse ano que passou, de 2024, alguns meses com 16%. A média 18%. E a nossa meta para atingir 18% era para daqui a 10 anos. Então, a gente efetivamente trabalha com esforço e atinge objetivos sensacionais.
E uma coisa importante, o marco regulatório que está para 2033, que prevê 90% de coleta de esgoto, 99% de água tratada e 90% de tratamento de esgoto, Campinas, 10 anos antes, já atingiu esse marco. Então, hoje, a gente é a única cidade com acima de 500 mil habitantes de região metropolitana que já atingiu o marco regulatório do saneamento. Isso é sensacional para a cidade, e mais do que para a cidade, é para quem vive nela, porque a gente trabalha para a população, e a população vai ter qualidade de vida e vai ter segurança e saúde, né? Quando ingerir a água que é distribuída pela Sanasa. Recebeu até um prêmio por isso, né? Recentemente. Sim, recebeu o prêmio. Isso é importantíssimo também. O Trata Brasil, que é uma instituição reconhecidíssima no Brasil, ela é respeitada. Ganhamos esse prêmio, é a primeira cidade a universalizar o saneamento. Então, cidade campeã, primeiro lugar. Então, isso muito nos orgulha. Pois é, muito bom saber dessas informações, a gente precisa compartilhar, né, que a gente sabe que o saneamento básico é uma das causas de doenças e de falta de saúde em todo o mundo, né, então Campinas realmente tem muito motivo para nos orgulhar nesse sentido, né, Marco? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu queria que você deixasse os canais para a gente acompanhar as notícias da Sanasa e tal. Não, entrando no site da Sanasa, lá tem todo o que a Sanasa faz, questão de licitação, administração, RH, nós temos vídeos explicativos que estão sendo lançados bastante nas redes sociais, mostrando um pouco do que a Sanasa faz, porque é interessante que quando a população, de uma forma geral, abre a torneira e vê saindo a água na torneira, acho que é um trabalho simples, mas não é tão simples. Para vocês terem uma ideia, muito se ouviu falar do sistema Cantareira, né? O Cantareira baixou, o Cantareira subiu, e saiu no Jornal Nacional, sai na PTV, sai tudo no lugar, Bandeirantes, Record, enfim, tudo quanto é noticiário de jornal, sai o sistema Cantareira. Mas por uma gota sai do sistema Cantareira e chegar até a nossa captação, ela demora 10 dias. 10. Então, não é que nem a gente abre a torneira e sai água na hora. Lá, tá precisando de água aqui para Campinas. A gente tem que prever isso 10 dias antes para poder solicitar a abertura para essa água conseguir fazer o transporte, o caminhamento dela e chegar até a nossa estação de captação de água. Então, é um exemplo pequeno da complexidade que é o saneamento para a nossa cidade. Agora a gente tem uma dimensão maior, né, Marco? Muito obrigada por esclarecer e trazer tantas informações relevantes para a gente. Imagina, à disposição. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. As placas tectônicas são grandes fragmentos rochosos que compõem a litosfera, a camada externa da Terra. A teoria da tectônica de placas explica como essas placas se movimentam e interagem, moldando toda a superfície do planeta. Existem diferentes classificações para as placas. A mais comum indica 14 placas principais, seguindo a classificação do cientista japonês Seiya Ueda. No entanto, algumas fontes expandem essa lista, incluindo placas secundárias. Os movimentos das placas tectônicas são categorizados em 3 tipos de limites: convergentes, onde as placas colidem, divergentes, onde se separam, e transformantes, onde deslizam lateralmente. Esses movimentos são responsáveis por fenômenos geológicos, como terremotos e erupções vulcânicas, e são fundamentais para a dinâmica da Terra. A compreensão da tectônica de placas é essencial para entender a formação das montanhas, a distribuição de vulcões e a ocorrência de terremotos. O estudo dessas placas ajuda a prever e mitigar os riscos associados a esses eventos naturais, além de fornecer informações valiosas sobre a história e a evolução do nosso planeta.